dia, Kathleen. Kathleen, na aula passada, nós... deixa eu ver aqui, acho que alguém chamou ali, peraí. Na aula passada, nós paramos em títulos de crédito, não foi? Paramos em títulos de crédito. Então, eu expliquei sobre duplicata, eu expliquei sobre cheque, né? Que eu inclusive, estava explicando sobre o cheque. Então, basicamente assim, trabalhar com cheque não é fácil, mas existem algumas possibilidades sim, tá? Se você observar aí na tela, né? Nós temos, por exemplo, como eu expliquei na aula passada, nós temos cruzado, nós temos o cheque pré-datado, tá? Então, o cheque cruzado ele não poderá ser sacado direto. Então, ele vai ter, por exemplo, você recebe um cheque que ele está com essas riscazinhas do lado. Então, não for ao banco, você não vai poder ir lá e pegar o dinheiro de imediato. Então, você vai simplesmente ter que depositar esse cheque numa conta, ou na sua, ou na conta de alguém, para ser compensado no dia seguinte. Outra questão é que o cheque nominal só recebe aquela pessoa que estiver o nome no cheque, tá? Mediante um documento, né? Então, um RG, por exemplo, um documento oficial com foto, aí você vai lá e consegue receber. Esse você recebe direto, tá? Desde que ele, obviamente, não esteja cruzado. Outra questão é o cheque ao portador. Cheque ao portador é aquela pessoa que estiver portando o cheque tem direito a receber o cheque, tá? Aí vem o cheque pré-datado, que, como eu falei na aula passada, ele não é legal, né? Não, pela lei, o cheque pré-datado não era para existir, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? Então, quando se passa um cheque, é a mesma tem dinheiro na conta, vai lá pegar. Então, dá o cheque, ou seja, para não ter que andar com aquele valor, geralmente valores maiores, né? Que o pessoal usa muito. Então, tem essa questão. Alguns donos de cheque, eles evitam trabalhar com cheque ao portador, por exemplo, tá? Porque vem a questão de, suponhamos que eu passei um cheque para você, mas eu não coloquei o seu nome no cheque. Suponhamos que deu esse cheque. Então, qualquer pessoa ou que achar pode ir ao banco e receber. Mas se eu colocar o seu nome no cheque, não, só você recebe. Então, não adianta ir outra pessoa que não vai conseguir receber aquele cheque. Tá? Mas outra coisa que as pessoas fazem muito não é uma prática da lei, né? Por exemplo, suponhamos que você que você passe um cheque e esse cheque ele tá para daqui a 30 dias, um exemplo. Você passou um cheque para mim, daqui a 30 dias. Mas aí eu percebo uma necessidade e eu vou lá e coloco o cheque. Se tiver dinheiro na sua conta, o banco já me paga. Tá? Independente de você colocar a data do cheque daqui a 30 dias, o banco vai me pagar. Porque, como já falei, o cheque é um pagamento à vista. Tá? Aí algumas pessoas colocam o seguinte, atrás do cheque coloca assim, ó, bom para o dia tal. Porque quando coloca o bom para o dia tal, aí os bancos já não pagam antes, tá? Então ele só vai pagar a partir do dia. Tá? Então, assim, tem algumas formas que o pessoal trabalha com cheque. Entendeu aí como é? Compreendeu essa parte? Beleza, vamos lá. Continuando aqui, falando sobre a contabilidade, tá? Aí diz o seguinte, a contabilidade tem como principal objetivo a correta representação do patrimônio, fornecendo informações econômicas, financeiras e físicas de uma entidade. Então, como é que funciona essa questão da contabilidade, né? No início do módulo, eu falei que existe um curso superior de ciências contábeis, tá? Ela vem com o objetivo de fazer toda a análise, tá? Toda a análise financeira, tá? De uma determinada pessoa ou de uma determinada empresa. Então, aí, o governo ele entende que a maioria das pessoas é leiga para esse segmento. Então, existem esses cursos exatamente para preparar e são nessas pessoas que o governo ele vai, digamos, confiar, podemos dizer assim.
Então, o que essas pessoas assinarem sobre empresa, sobre uma outra pessoa, digamos, né, a parte fiscal, financeira de uma outra pessoa, é isso que o governo ele vai levar em consideração, porque ele tem ciência que aquela pessoa está preparada e vai seguir todas as regras do governo. Então, como é que funciona também a questão de as empresas serem obrigadas a terem um contador para assinar todas as suas finanças? Fazer todos os finanças. O governo ele está monitorando todas as pessoas do Brasil, tá? Aí aí fica da seguinte forma, por exemplo, todas as vezes que nós usamos o nosso CPF, por exemplo, o governo, no caso a Receita Federal, ela tem ciência que a gente usou o nosso CPF, ou seja, que a gente fez uma compra, tá? Então ela nos monitora. E aí ela vai, por exemplo, dizer o seguinte: suponhamos que a Kathleen ela ela ganha um salário mínimo, um exemplo, mas ela está usando o CPF dela ao mês, por exemplo, ou seja, comprando coisas, comprando carro, seja lá o que for, usando, está gastando, por exemplo, ela está movimentando 50 mil, 100 reais. Aí a Receita ela já vai assinar já vai acender um sinalzinho de alerta lá para ela. Que ela vai dizer o seguinte: como é que a Kathleen ela ganha um salário mínimo e ela está movimentando 50, 100 mil reais por mês? É uma coisa que não bate. Onde a compreender que você está fazendo alguma lavagem de dinheiro, por exemplo, porque você não está declarando os 100 mil reais que você está movimentando, tá? E aí, consecutivamente, você não vai pagar imposto, né? Porque você não está declarando. Aí é onde a Receita Federal ela vem em cima. E o contador, ele entra nesse aspecto de organizar, por exemplo, por mais que suponhamos que você ganhe um salário mínimo formal, mas você tenha outras atividades que chegam a movimentar 50, 70, 100 mil reais. Aí vai precisar de um contador para fazer, por exemplo, declaração de imposto de renda, tá? Se for o caso, por exemplo, de você emitir nota, de você comprar coisas com nota, então vai ter que estar informando ao contador para que ele informe o governo ou justifique ao governo toda a movimentação que você está fazendo. A Receita Federal ela tem um sistema muito eficaz, né, nesse aspecto de monitoramento. Então, ela todos nós, tá? Por outro lado, ela coloca algumas situações, por exemplo, para estimular a gente, por exemplo, trabalhar de maneira correta. Por exemplo, quando nós chegamos a um supermercado ou nós vamos a uma loja, o pessoal do caixa já está perguntando o seguinte: quer que coloque o CPF na nota? Já aconteceu isso com você em algum momento? Não, até agora não vi não, ninguém perguntando. Pronto. Então, Eu vai ia, acontecer eu ia várias até vezes. perguntar a menina do mercado, mas eu deixei quieto. Então, mas aí o que que acontece? Primeiro que é um direito nosso exigir nota fiscal, tá? É um direito nosso. O que que acontece? Uhum. O Brasil, ou seja, todos os países, todas as cidades, todos os estados, elas sobrevivem a partir de impostos, tá? E as empresas, se você não paga, se você não exigir essa nota, ela pode não pagar o imposto. Por exemplo, você foi ao supermercado, não emitiu a nota fiscal, tá? Consecutivamente, o mercado ele pode não fazer a declaração daquele produto que ele vendeu. O que isso, ele não vai pagar o imposto ao governo. Consecutivamente, não volta para a gente através de saúde, através de educação. Então, a gente tem que fazer também a nossa parte, ou seja, a gente tem que cobrar das pessoas que nos oferecem o produto ou o serviço, tá? A nota fiscal. Consecutivamente, a pessoa vai fazer a declaração, vai pagar o seu imposto, tá? E pagando o seu imposto, ele volta para a gente. Então, vai voltar em saúde, educação. Então, ele vai voltar dessa maneira. Por isso, é necessário a gente é, fazer essa cobrança de imposto. Por exemplo, eu sempre abasteço em um posto aqui próximo de casa e estava com tempo aí que eles não estavam me dando a nota fiscal, eles estavam me dando um cupom fiscal.
E o cupom, ele não declara, é só um comprovante que você comprou, mas ele não gera nenhum imposto aí em cima, tá? Por exemplo, no estado de Alagoas, nós temos a nota fiscal alagoana. A nota fiscal alagoana quer dizer o seguinte: no supermercado, você usa o seu CPF na nota. Suponhamos que seus pais compraram aí, fizeram uma compra de 300, 400, 500 reais. Coloca o CPF na nota. Por quê? Uma parte desse valor volta para você, o imposto. Então, o governo ele dá Mas essa vantagem caso, para a gente. Pode falar. caso elas não perguntem, a pessoa pode exigir que elas coloquem? Pode, e foi isso que eu fiz no posto, tá? Todas as vezes que eu ia abastecer, ele só me dava o cupom fiscal. E eu cobrei do bombeiro. Aí o bombeiro disse: não, deixa eu chamar o gerente aqui. E o gerente tinha sido meu aluno. Então disse: não, Jadel, nós estamos atualizando aí e tal, estamos colocando o sistema, mas eu preciso da nota. Aí eu joguei um H, que eu precisava fazer a declaração de imposto de renda e tal, então preciso dessa nota aí. Aí ele disse: vamos fazer o seguinte: eu vou pegando os valores que você for abastecendo aqui e vou gerando uma nota fiscal avulsa, tá? Então, todas as vezes que eu ia abastecer, ele anotava lá o cupomzinho fiscal e no final do mês ele fiscal pagando o imposto de tudo que ele me vendeu. Porque eu disse a ele: bom, eu preciso de um local que me venda com nota. Então, se vocês não puderem me oferecer isso, eu vou ter que comprar em outro que ofereça nota. Aí disse: não, Jadel, a gente vai resolver isso daí. Aí ficou, de vez em quando eu cobrando, né? E aí, resultado, eles emitiram, colocaram o certificado digital lá, faço, eu não preciso nem perguntar, não preciso de nota. Eles muitas vezes já vão lá no computador, já traz para mim para pagar. Então, quando é que a gente sabe distinguir o que é uma nota fiscal do que é um cupom fiscal? Tá? O cupom fiscal ele não tem nenhum comprovante legal, ele não gera nenhum imposto. Diferente da fiscal eletrônica, que você vai observar que quando sair, vai sair um QR Code atrás da nota. Aí, se você pegar, por exemplo, instalou um aplicativo de QR Code no seu celular, apontou para aquela nota fiscal, ela já vai direcionar para a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas. Aí, o que é que acontece aqui? Simplesmente vai ser gerado o imposto e se, por exemplo, for possível, uma parte desse valor volta para você. É o seguinte, que o governo ele nos ajuda. Todas as vezes que a gente coloca um CPF na nota, ele vai gerando cupons automaticamente, tá? Mas aí é necessário também que você faça o cadastro na nota fiscal alagoana. Só é colocar no Google, nota fiscal alagoana. Os seus dados já estão lá, é só, na verdade, você ativar somente isso. E aí você pode acompanhar. Toda a compra que você faz vai estar lá na nota fiscal alagoana. E os impostos, quanto pode faltar para você. Aí o que é que acontece? Você pode participar de sorteios de R$ 500, de R$ 1.000. Geralmente, fim de ano, pode chegar a sorteio de carro, de moto, tá? Simplesmente pelo fato de você estar utilizando o seu CPF todas as vezes. Mas não é só por aí, não. Não é só isso, não. Existem outras coisas também. Primeiro, quando for gerando um valor a partir das compras que você faz com nota, ele vai, por exemplo, criando um créditozinho lá para você. Aí você escolhe se aquele valor que foi gerado o crédito, ele vai ser, por exemplo, sacado, então a partir de R$ 15 você já consegue sacar ele para sua conta, tá? Ou, por exemplo, você pode ir deixando acumular e você pode abater, um exemplo, seu pai tem uma moto, então suponhamos que quando seu pai for emplacar a moto, você queira, por exemplo, descontar o valor que você tem em crédito no valor do emplacamento da moto. Então, isso é possível também, tá? Então, assim, existe uma série de vantagens que Olha, pode fazer nisso. Outra professor, questão, pode falar. mas qualquer valor que a pessoa pode pedir para eles colocarem o CPF na nota?
Isso, qualquer valor. Se você comprar R$ 10, você pode cobrar o CPF na nota. Entendeu? Só que, assim, os R$ 10 é uma forma de você exigir, obviamente, mas não vai voltar muita coisa para você, né? Por exemplo, suponhamos Sei. que, só para você ter uma ideia que não é muita coisa, é uma contando que você pode comprar. Um exemplo, você compra 300, R$ 400, vai voltar para você 50 centavos, 60, 70 centavos, mas de acordo com o que você vai gastando durante todo o ano, chega lá ele pode ter 50, R$ 60 no fim do ano para você, entendeu? Quem gasta mais, obviamente, tem direito a receber mais. É assim que funciona. Outra questão que é bem interessante é o seguinte, por exemplo, digamos, sim, Gilmar, bom dia, viu? Vi que você entrou ali, só não falei para não tirar o raciocínio. Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Aí, veja bem, outra forma, Gilmar, suponhamos que vocês queiram um cartão de crédito, tá? Ou vocês queiram financiar um carro, vocês queiram financiar uma moto, tá? Para que aconteça esse financiamento, ou seja, esse financiamento ele ser liberado, é necessário que você tenha crédito no mercado, no comércio. Por quê? Porque a financeira não vai liberar um carro para você, um financiamento de um carro para você, se ela não sabe informações sobre você. Por exemplo, ela não sabe o quanto você movimenta, se você tem credibilidade no governo, aliás, no comércio ou não, tá? E aí, a questão de colocar o CPF na nota, ele também aumenta os scores. Os scores são as pontuações de credibilidade que nós temos junto ao comércio. Então, inclusive, depois vocês podem até tirar essa curiosidade, eu acho que até já na aula, se vocês colocarem lá no Google consulta de scores, scores são, a escrita é SCORES, tá? Ou scores, se você colocar, lembrar de score, ele vai também, tá? E aí você faz o cadastrozinho, por exemplo, na Serasa Experian, e lá você tem direito a saber qual é a sua pontuação, ou seu nível de credibilidade junto ao comércio. Então, você vai comprar um carro, digamos, Gilmar vai comprar um carro. Quando chega lá, a primeira coisa que a financeira vai fazer, vai verificar qual é o score do Gilmar, para ver se ele vai ter condições ou não de pagar o carro. Porque todas as vezes que a gente usa o CPF, o nosso score ele vai aumentando, tá? Então, quando ele vai aumentando, a nossa credibilidade também vai aumentando junto. Então, todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa no mercado, eu sempre exijo o CPFzinho, tá? Para que eu vá também aumentando os scores. Só um instante aqui, tá? Só um minutinho. Voltei aqui. É a minha Bruguela ali, que a minha esposa saiu, eu fiquei com ela aqui e botei ela para assistir um filme ali, e o filme acabou e ela veio aqui pedir. Vamos lá. Então, como é essa parte, né? De você usar o CPF, consequentemente você fica mais reconhecido no mercado, tá? Então, eu vou pedir um cartão de crédito, meu score está alto, aí você pedir num dia, talvez no mesmo dia já é aprovado, tá? Se você tiver com o score baixo, você vai ver que lá eles nunca vão aprovar o seu cartão de crédito. É óbvio isso daí. Tá? Então, por isso que comprar à Professor, vista, pedir nota fiscal é bem interessante. Oi, pode falar, Keto. que o senhor falou que, tipo assim, cada vez a compra é maior, sempre volta para você alguns centavos, né? Aí onde é que a pessoa, vamos supor, se vai comprando sempre, aí tem, vamos supor, 60, 50, aí onde a pessoa pode sacar isso? Então, você vai acessar o Nota Fiscal Alagoana, tá? Isso é o Nota Fiscal Alagoana. E você vai só ativar o seu cadastro, porque os seus dados estão lá. E lá você vai qual é o valor que tem para você. Você tem algum valor. A partir de R$ 15, aí ele já tem lá o botãozinho, sacar o valor.
Quando você clica em sacar o valor, ele já pede para você a sua conta para o Estado fazer o depósito para você. Entendeu? Ou você pode doar para instituições de caridade, ou você pode descontar, por exemplo, no emplacamento de uma moto, de um carro. Tá? Então, existem essas três possibilidades de você sacar. Certo? Entenderam aí? E aí, Gilmar, tranquilo? Compreendeu? Tranquilo, professor. Beleza. Pronto, beleza. Então, aí vem a importância da contabilidade. E a contabilidade é algo que a gente, melhor, o ser humano já pratica desde a origem da humanidade, tá? Por exemplo, quando a gente assiste um filme, por exemplo, histórico, um filme que fala lá por exemplo, da história de Jesus, a gente vê muito sobre a questão dos cobradores de impostos. Existem as feiras, mas nem todo mundo tem moeda. E vem que dali já era contabilidade, tá? E vem uma prática que hoje, assim, não é que ela esteja escassa, ela existe ainda, tá? Talvez vocês tenham até praticado, que é o escambo, tá? O escambo é quando há uma troca de produtos, tá? Mas que não há um parâmetro de valores. Por exemplo, se você observar a imagenzinha aí que eu coloquei, o cara está trocando um saquinho de feijão por uma vaca, né? Não existe um parâmetro de valor. Porém, o camponês ali poderia vacas, tá? E queria, por exemplo, feijão para plantar, ele não tinha. Então, quer dizer, ele ficava mais, digamos, ele precisa do feijão porque ele tem a vaca. Do outro lado vem ali o burguês, que não tem a vaca, mas tem o feijão, então faz a troca aí, né? Faz a substituição. Então, quer dizer, o escambo é quando há uma troca, e certamente vocês já trocaram alguma coisa com alguém e que vocês não pensaram pelo lado do valor, e sim por a questão seguinte: eita, o que eu vou pegar é o que eu estou precisando, né? Então, é provável que vocês já tenham feito essa troca. Vocês já fizeram algum tipo de troca assim, pode ser até com o irmão, com o primo, com o tio, com o pai, com a mãe, de algo que vocês precisavam, mas que não foi levado em consideração o valor? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, um dia, faz um tempinho, mas um dia eu vinha na van e um homem falando que ele tinha uma bicicleta arrumada na época, e ele ia passando e começou a conversar com o senhor. O senhor estava trabalhando na roça lá, e o senhor disse: bicicleta arrumada sua, vamos trocar a bicicleta? Ele disse: pode, trocar em quê? E o cara propôs a ele não sei quantas tarefas de terra, parece que foram 10 tarefas de terras na época, em uma bicicleta. Oxi, Então, meu Deus. na época, né? Isso faz muito tempo, mas assim, para você ver que era mais pela necessidade. O cara tinha muita terra, não dava conta da terra que tinha para trabalhar, né? E ele queria uma bicicleta, então ele se desfez de um pedaço de terra para ter uma bicicleta. Então, isso daí é uma prática clássica do que é o escambo, tá? Eu já volto aqui, tá? Deixa eu socorrer minha Bruguela ali, senão ela vai vir aqui de novo e até eu consertar ali para ela. Só um instantezinho. Enquanto Tá isso, leiam certo. esse. Pode ir, professor. Enquanto isso, leiam aí. Tá Tentam certo. compreender que eu já explico para vocês. Tá? Já volto.
vamos lá, voltei aqui. E aí, leram a respeito aí de um pouco da história sobre a moeda? Então ele... Sim. Pessoal, estão me ouvindo aí? Sim, beleza. Gilmar, tá me ouvindo? Gilmar? Tô ouvindo. Não. Beleza, vamos lá. Olha só, aí ele diz o seguinte: a moeda é o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias, tá? É todo ativo que constitua forma imediata de solver débitos, com aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, e que confere ao seu titular um direito de saque sobre o produto social. Traduzindo a moeda, né? Então, as moedas, ela vem ela veio ao tempo sofrendo várias alterações, várias modificações, tanto no seu formato quanto no seu valor. Então, antigamente, as pessoas, como não existia, ou melhor, a única coisa que existia era ouro, prata e bronze, né? Então, tinha as moedas de ouro, prata e bronze, que aí não estava ao alcance de todos. E aí as pessoas usavam aquela prática de escambo, de trocar o que tinha por aquilo que não tinha, tá? E aí, com o tempo, ele veio essa evolução. Aí veio a questão do papel moeda, por exemplo, tá? Porque, como antigamente era a questão de ouro e prata, então todo o transporte de valores naquela época demandava espaço, tá? E era muito pesado. Então, uma pessoa... A gente vê nos filmes, né? O cara vai transportar um grande valor e num baú cheio de moedas de ouro, de prata, ou seja lá quanto fosse. Não conseguia transportar, muitas vezes, nem o valor que desejava. E a partir do papel moeda, tá? É o dinheiro ou moeda escritural oficial de um país, dessa forma sendo emitida pela autoridade oficial competente de uma nação, em valor impresso na forma de papel impresso, emitido por um banco denominado como central, autorizado pelo governo e distribuído pelos demais bancos da rede oficial de crédito nacional. No nosso caso, é o real, né? Então, o Brasil, ele produz o real. Uma questão que eu pensava lá há muitos anos atrás: poxa, se o próprio governo produz o próprio dinheiro, e por que não produzir mais para não ter tanta dificuldade? Porque só se vê o governo dizendo que não tem dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, né? Mas aí, depois de um tempo, eu vim, claro, entender que é a lei da demanda e a lei da oferta. Então, quanto maior o valor, quanto maior a quantidade de valores, digamos assim, no comércio, mais desvalorizado ele fica. Imagina, por exemplo, quem mora na roça, por exemplo, planta mandioca e quando vai vender, a mandioca está com o preço lá embaixo. Mas por que a mandioca está com o preço lá embaixo? Porque existe muita mandioca no comércio, tá? Então, existe, ou seja, muita gente plantou, consecutivamente, as fábricas, por exemplo, para produzir a farinha, não está dando conta da demanda, e com isso a matéria-prima, no caso a mandioca, fica desvalorizada. É a mesma coisa do que vai acontecer com o dinheiro, se isso acontecesse, né, de produzir mais do que deveria. Então, por isso que até a produção de dinheiro existe um limite, existe um acordo entre países, tá? Então não pode extrapolar, porque aí a moeda ela vai ficar desvalorizada, tá? Mas o papel moeda ele veio com esse aspecto. Aí vem um detalhe, o seguinte, tá? Que aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Peraí, deixa eu ver se eu vejo. Impresso na forma de papel emitido por um banco denominado como central, tá? Autorizado pelo governo e distribuído pelos demais bancos. Aí gostaria de uma opinião de vocês, tá? No Brasil, poderia existir, por exemplo, uma moeda local? O que é que vocês acham? Uma moeda, por exemplo, da cidade de vocês. O que é que vocês acham? Isso pode ou não? Se ela pudesse comprar em outros lugares, seria bom, né? E você, Gilmar, o que é que você acha aí? Eu também acho igual a Kathleen. Se pudesse comprar em outro lugar, da mesma forma. Isso. Ó, primeiro vem uma questão. É possível? É possível, tá? Agora, essa moeda, ela só pode ser impressa, só pode ser fabricada a partir de uma autorização do governo, tá? Então, é possível sim. E só como exemplo, para vocês verem que é possível,
tem uma cidade, eu esqueci qual é o estado, se não me falha a memória, é Ceará, tá? Mas tinha uma cidade, criou, o nome da cidade é Cocá, e ela criou uma moeda também chamada de cocal. Então, ela criou um dinheiro próprio, onde a cotação é 1 para 1, ou seja, ou seja, um real de cocal do real mesmo, tá? Ou seja, um cocal vale R$ 1, basicamente isso. E aí, ela foi tomada, eu não sei nem se ainda existe lá, mas que eu li sobre isso alguns anos atrás, e que essa decisão, essa moeda foi desenvolvida porque estava tendo muito roubo na cidade, tá? Então, essa moeda, ela só valia dentro da própria cidade. Aí vocês vão dizer, professor, mas não é interessante porque não podia se comprar fora, tá? Aí existia um banco na cidade, tá? Onde suponhamos que o morador vai sair para comprar em uma outra cidade. Então, ele pegava o cocal, por exemplo, 100 cocais que ele tivesse, ele ia ao banco e trocava por R$ 100, tá? Então, por quê? Se houvesse como a cidade era pequena, tá? Tava tendo muito roubo em mercadinhos, mercados e tal, e aí sabia-se que o pessoal vinha de fora para roubar a cidade, né? Então, quem roubasse que fosse para outra cidade, aquele valor não teria, aquele dinheiro não teria valor nenhum. Então, é possível, tá? Agora, para isso, precisa de uma autorização. O dinheiro ele tem que ser impresso em papel moeda, tá? Para que não haja questão de produção independente, ou seja, de falsificação. Mas é possível sim. Agora tem que existir um porquê e tem que existir uma autorização do Banco Central para a confecção, ou seja, para a fabricação desse dinheiro. Ok? Dúvidas? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, Não, Né? professor. Não, beleza, vamos lá. Vamos seguindo aqui. O próximo fala do capitalismo, tá? Então, o capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção, distribuição, decisões sobre ofertas, demandas, preços e investimentos são em grande parte ou totalmente de propriedade privada, com fins. Traduzindo aí, tá? O capitalismo, nós sabemos que é quando tudo é feito baseado, tá? Se você quer um pedreiro, o pedreiro não vai na sua casa, né? Você não vai ali no supermercado e pega o alimento de graça também. Então, tudo é uma troca de valores, tá? Nós sabemos que existem alguns países que são, ou melhor, a grande maioria são capitalistas, tá? Mas existe socialistas. Se a gente colocar aí, por exemplo, Coreia do Norte, e se a gente pegar Cuba, por exemplo, são países socialistas, tá? Onde, se você levar em consideração, por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem sobre Cuba, onde ele dizia o seguinte: se você quisesse comprar, por exemplo, um alho no mercado, você não teria como comprar uma cabeça de alho inteira, tá? Você teria que comprar apenas aquilo que você ia usar naquele dia. Por exemplo, eu vou comprar açúcar, eu vou comprar logo um fardo para ter açúcar para o mês todo. Em Cuba, por exemplo, isso não pode, tá? Você só pode comprar 1 quilo de arroz por vez, 1 quilo de farinha por vez, 1 quilo de açúcar. Alho, você não compra a cabeça inteira, você compra apenas os dentes de alho o suficiente para aquele dia. Então, lá existe uma certa escassez de alimentos e, dessa forma, o governo ele restringe, né, a forma com que as pessoas vão poder comprar. Outra questão é o seguinte: se a gente pegar um exemplo claro que nós tivemos nos últimos anos, que foram os médicos cubanos que vieram trabalhar no Brasil, tá? Eles vieram de acordo com um acordo entre Brasil e Cuba, tá? Entre os governos. O governo cubano, por exemplo, para você sair de Cuba não é tão fácil.
Muita gente que foge de Cuba porque não recebe uma autorização para sair, então fogem. Então, eles liberaram os cubanos para vir mas com uma garantia. Por exemplo, o governo brasileiro ele pagava por cada médico cubano o valor de R$ 10.000. Desses R$ 10.000, os cubanos só pegavam, os que estavam aqui no Brasil, só tinham acesso. Os outros R$ 8.000 voltavam para Cuba, tá? Sendo que desses R$ 8.000 que voltavam para Cuba, 3.000 ficava para a família, tá? E 5.000 era criado uma poupança para eles lá no governo lá, para quando eles voltassem, eles terem acesso a uma parte desse valor, porque uma outra, como ele é um país socialista, uma outra parte desse valor ficaria para financiar, por exemplo, as faculdades de medicina em Cuba, ou seja, o estudo de Cuba. Então, os médicos aqui estavam financiando as pessoas lá, ou seja, os estudantes lá. Né? Então, veja bem, um cara médico vinha trabalhar no Brasil e pegar, porque o restante voltava para Cuba, que foi a garantia que eles tinham que todos iam ter que voltar. Né? Alguns, por exemplo, não voltaram, alguns ficaram por aqui, né? Alguns já para não ter que voltar, outros compraram um casamento para não ter que voltar para Cuba e tentar a validação do diploma aqui. Então, assim, existe tudo os prós e os contras. Por exemplo, a faculdade de medicina está acessível em Cuba, né? No Brasil, a gente sabe que para você entrar numa faculdade de medicina vai ter que estudar para caramba. Tá, o acesso de todos? Tá. Mas você vai ter que estudar tudo, porque agora tem o Enem, né? Mas você vai ter que estudar bastante para ter esse acesso. Então tá aí a questão do capitalismo e do socialismo. Aí, na opinião de vocês, o que é que vocês acham? O capitalismo, ele é justo? Sim ou não? O que é que vocês acham aí? Não. O capitalismo não é justo, Ketlin, na sua opinião, por quê? Eita, professor. Não sei como explicar. Ah, não sei. Eu sei que ele não é justo. Eu acho. O Gilmar, e você, o que é que você acha? O capitalismo ele é justo? Ah, Gilmar. O Gilmar tá saindo, deixando a gente falando sozinho, Ketlin. Professor? Oi, agora eu tô ouvindo. E aí, acha justo ou não? Professor, eu acho que é justo, professor, também. Você acha que é justo? A Ketlin, segundo a Ketlin acha que não seja justo. Né? Mas vamos lá, eu vou dar o meu ponto de vista aí nessa questão, tá? Primeiro, o Ketlin, é justo, por exemplo, você trabalhar todos os dias, todo santo dia, e por exemplo, querer viver no sufoco, né? Porque quem trabalha todo dia vive no sufoco. É, verdade. Enquanto você não consegue se divertir muito, né? É uma coisa limitada. Enquanto isso, quando você sai, por exemplo, tá o seu vizinho que não dá um prego numa broa, bebendo, curtindo, passeando, de carro novo, mas ele não trabalha. Isso é justo? Entendo isso. Entendeu? Não. Aí você vê que isso já não é justo. Então, na verdade, justo é a gente conseguir aquilo com as nossas próprias mãos, não é isso? Não é justo você trabalhar para bancar uma pessoa, que não está, digamos, se esforçando para ter as coisas, né? Como seria basicamente, não vou não trabalhar porque eu vou receber, alguém vai me dar, ou alguém está trabalhando para mim. Então, isso daí seria basicamente socialista, né? Então, é o direito igual para todos. Né? Quando você vê, por exemplo, Coreia do Norte aí, é um país socialista, totalmente fechado, comunista, na verdade, né? E que quer que todos comam a mesma coisa, todos vistam a mesma coisa.
Só que assim, todos, a população normal, né? Porque a autarquia lá em cima esbanja luxo, né? Como já existem algumas especulações de pessoas passando fome lá, porque não existe a quantidade de alimento necessário para todos, né? Então, eu acho justo, na verdade, tá? Ah, você vê, por exemplo, fulano tem lá meio mundo de tem terra, digamos assim. Mas aí quando você vai pegar daquela pessoa que tem muita terra hoje, tem uma história envolvida. Foi muitas vezes uma pessoa que trabalhou pra caramba, que foi conseguindo as coisas, tá? E às vezes não, às vezes conseguiu de uma forma ilegal. Mas enfim, né? Então assim, a gente vê que o capitalismo, ele de certa forma, ele é justo, pelo menos ao meu ver. Certo? Compreendido Certo. aí. Beleza. Vamos continuar aqui, tá? Continuando, sim, aí eu coloquei isso, justo. E agora vem falando sobre a globalização, tá? Então, a globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelo sistema de comunicação e transporte. Traduzindo aí, né? O que é a globalização? Quer dizer que hoje nós temos acesso a informações do mundo todo, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente sabe mais informações de outro país do que propriamente as pessoas que moram lá, né? Exatamente. Então, as informações elas estão acessíveis através da internet, através do telefone, através da TV. Então, todo mundo vai ter esse acesso a essa, tá? Por outro lado, algo em que é influenciável uma decisão ou algo que aconteça, tá? Em um determinado lado do mundo aí, ou um determinado país, isso daí ele influencia no mundo inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, a questão do... Vamos pegar agora o coronavírus, né? Assim que ele explodiu lá na China, por exemplo, e a China é o nosso maior comprador, ou seja, quem mais compra matéria-prima, quem mais compra alimentos ao Brasil, é a China. E lá os alimentos começaram a ficar escassos. E aí eles estavam vindo buscar mais onde? Justamente no Brasil. E aí o que é que acontece, tá? Uma coisa que aconteceu inicialmente na China afetou de certa forma a maioria dos brasileiros. Por quê? Porque um agricultor, um pecuarista, por exemplo, ele não vai deixar de vender em dólar para vender em real. Então, um exemplo, se você tem um exemplo, vamos colocar aí 1.000 quilos de feijão para vender, tá? E aí o que é que acontece? Tem mil quilos de feijão. E aí, se você fosse vender ele no Brasil, você venderia esses 1.000 quilos de feijão a R$ 4 o quilo. Ou seja, você iria apurar R$ 4.000. Mas aí vai chegar a proposta da China e vai dizer o seguinte: ó, eu vou comprar a R$ 10 o quilo do feijão. Então, ao invés de 4.000 que você iria apurar, você agora já vai apurar R$ 10.000. E aí, vocês pensariam duas vezes em vender para a China ou vocês venderiam para o Brasil? O que é que vocês acham aí, na opinião de Com vocês? certeza para a China, né? Acho que para a China. Então, para vocês verem o que é a globalização, tá? Um ato que aconteceu em uma parte do mundo, ela vai influenciar em todos. Por exemplo, um governo por exemplo, um presidente que falou que não devia, por exemplo, e vai impactar a economia no país todo. Então, se você analisar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, às vezes ele fala alguma coisa que impacta no mundo todo. Ah, vou restringir, por exemplo, a China, um exemplo, né? Aí a moeda chinesa valorizar, um exemplo. Só em falar, não precisa nem de fato fazer. Então, isso é globalização. Isso é especulação. Tá? Não sei se vocês
já pararam para pensar a questão da, por exemplo, Bolsa de Valores, né, que a gente assiste no jornal todos os dias, fala sobre a Bolsa de Valores, que aumentou, que diminuiu, tudo isso é especulação, tá? Tudo isso é especulação, e isso ela influencia em outros países sem problema nenhum. Teve um caso no Brasil, que foi do Ike Batista, né, que ele foi preso porque ele fez uma falsa especulação, ou seja, ele plantou algo, tá? Ou seja, implantou uma mentira para se valorizar. E aí teve até a época aí que a empresa dele estava extraindo petróleo e ele falou do pré-sal. Então ele falou que a empresa dele iria conseguir extrair não sei quantos bilhões em petróleo. Aí logo em seguida ele botou a empresa para vender. Por quê? Porque a empresa se valorizou, uma vez que ia conseguir extrair muito petróleo. Só que era tudo mentira, ou seja, ele falou, ele especulou para a empresa se valorizar e a empresa valorizou e ele vendeu, e na verdade a empresa estava falida, né? Então, inclusive ele foi preso, um dos motivos de ele ter sido preso foi isso também. Então, tá, pessoal? Porque os investidores que compraram a empresa dele são investidores de fora, né? Muitos deles. Então, foi uma especulação que influenciou tanto no Brasil quanto no mundo. Questão de preço de petróleo, de tudo. Vamos lá. Uma pergunta, alguma dúvida aí? Sim, pessoal. Dúvidas, perguntas? Não, professor. Não, nenhum. Gilmar, Também não, e professor. aí? Beleza, eu vou Tudo passando tranquilo. aqui, tá? Tranquilo. Olha só, no livro, no capítulo, deixa eu ver aqui, ó, no capítulo 5 do livro, tá? Ô Gilmar, você tem livro também? Tem. Então, façam o seguinte, eu até estava falando com a Kelly, os exercícios de cada capítulo do livro, porque eu estou sem sem o livro aqui, aí fica difícil de eu estar resolvendo isso daí, que eu não tive tempo Mas para é assim, pegar o livro. professor. Mas aí, Eu, vocês... Oi, eu mando a não entendi, foto pro Kelly. grupo e o senhor manda para todo mundo. Não, eu quero que façam o seguinte, eu quero que vocês respondam, tá? Pode responder de lápis mesmo, tira a foto, coloca no grupo e eu vou comentando lá se está certo ou não. Tá. Certo, Gilmar? Aí lá os exercícios Tá certo. capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, por enquanto, vai respondendo, vai colocando lá e a gente vai interagindo por aí. Certo? Vamos lá. Continuando aqui, falando sobre... Oi, como é, Kathleen? Nada não, professor. O planejamento contábil, melhor, falando sobre aqui planejamento contábil, tá? Ou a importância de se planejar de forma contábil, todas as empresas têm que fazer um planejamento contábil, tá? Por exemplo, se pensa em contratar, tem que se planejar. Se pensa em comprar, tem que se planejar. Se pensa em investir na empresa, também tem que se planejar. Então, o planejamento é uma possibilidade de redução de tá? Quanto mais você se planeja, menos risco você corre. Menos risco a empresa vai, por exemplo, falir algo errado. Então, não é simplesmente por impulso. Suponhamos, a empresa ela pensar fazer um investimento para continuar crescendo. Aí veio a questão do coronavírus na China. E aí vem a questão do planejamento, né? E se, por exemplo, o coronavírus viesse ao Brasil, né? Então iria ferrar com tudo, como de forma está ferrando, né? Então, se o cara tivesse feito um investimento alto, simplesmente ele estaria com a loja dele fechada hoje, tá? E aí, como é que faz para o dinheiro entrar? Entendeu? Então, vem a importância do planejamento aí. Aí diz o seguinte, o planejamento é uma ferramenta administrativa
que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, é um reavaliar todo o processo a que acoplamento se destina, sendo, portanto, o lado racional da ação, tratando-se de um processo de deliberação abstrato e explícito, que escolhe e organiza dos resultados esperados. Esta deliberação busca alcançar, da melhor forma possível, alguns objetivos pré-definidos. Então, assim, a questão do planejamento é você realmente pensar da forma racional e, obviamente, ter a sua decisão, né? Se você vai investir, se você vai abrir um negócio, se não vai. Então, tudo passar através de um planejamento, tá? Muitas vezes as pessoas fazem um planejamento, por exemplo, se vocês assistirem o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, no domingo na Globo. Então, o pessoal lá faz um planejamento, por exemplo, de ao abrir a empresa vai faturar, por exemplo, tantos mil reais por semana, tantos mil reais por mês, tantos mil reais por ano. Isso daí é um planejamento, tá? Se em algum momento vocês tiverem a curiosidade, existe, por exemplo, as franquias. Se vocês pesquisarem, por exemplo, nas franquias, e as franquias, ela dá mais ou menos... Você faz um investimento de tantos mil reais e você vai conseguir esse valor de volta em tantos meses ou em tantos anos. Tá? Isso é um planejamento contábil, ou seja, é uma estimativa. Agora sim, o planejamento, porque é pensado, ele é repensado, é visto todos os pontos positivos e negativos, e ter, por exemplo, uma segunda opção, quando algo der errado, ter um plano B, um plano C, ou seja, o alfabeto inteiro, caso algumas previsões elas não vão se confirmar. Quando não vão se confirmando, então vai tendo outras atitudes. Então, tudo isso é um planejamento. Tá? E não adianta, por exemplo, eu vou abrir uma loja hoje e eu não me planejo. Tá? Então, eu só penso que a loja vai dar certo. Então, você abrir um planejamento, aliás, você abrir uma empresa hoje, você vai ter que pensar no certo. E se não estiver dando certo, o que é que você... Aí tem que pensar tudo no lado B, ou seja, em outras saídas para aquele planejamento que você fez inicialmente ele possa vir a dar certo. Certo? Entenderam aí sobre o planejamento ou uma ideia do que é o planejamento? E aí, Kathleen, e aí, Gilmar? Lembro. Sim, Pronto, sempre. tranquilo. Vamos lá, participem aí para ficar mais dinâmico, tá? Aí o planejamento é um ciclo, tá? Onde ele vai ter muitos pontos a serem, digamos, analisados. Então, se você controle de estoque, tá? Você vai abrir uma empresa, abrir uma loja, você vai ter que ter um controle de estoque. Eu acho que eu falei para vocês, se eu não falei, mas vou relembrar aí. O estoque é um dinheiro guardado que você tem, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. E aí você tem que ter um controle. Falei, tá? Já falei sobre isso. Então, eu não posso comprar muito, porque se eu comprar muito, a minha demanda não é o suficiente, então meu produto ele pode se desvalorizar, né, com o tempo, ou ele pode estragar e eu posso perder, então tudo tem a questão do planejamento. O investimento, aí tem que ter um controle de caixa, tem que ter contas a pagar, vai ter que ter contas a receber, vai ter que ter despesas, tá? Saber que existe despesas e existe então nada é de graça. Você vai abrir uma empresa, nada de graça. Então vai ter um custo, vai ter uma série de coisas que a gente deve, digamos, controlar para que se haja um planejamento. E esse planejamento, ele parte, por exemplo, suponhamos que você abriu uma empresa. Tá? Você passou ele com um ano, passou aberto a empresa um ano, e você cria um planejamento para dobrar o faturamento da sua loja no ano seguinte. Você consegue fazer dados a partir de informações, tá? Como, por exemplo, quanto você está vendendo todos os meses, qual é o produto que vende mais, qual é o produto que vende menos, tá? Qual é o perfil do cliente que está comprando o seu produto, tá? Então, tudo isso, tá? É a partir de um planejamento, de uma análise,
Tá? Então, é por isso que tem que ter o registro de informações, tá? Para que você tenha o que efetivamente você planejar, certo? Então, observe aí que é uma série de itens que levam a você a planejar. Não é só você pensar e estar planejado, não. É você realmente ter uma estrutura para fazer esse planejamento. Então, vem outro exercício aí, porque o capítulo 6 era só isso daí. Então, vem outro exercício aí que vocês podem fazer e envia lá para a gente fazer a correção. Tá, pessoal? Aqui, tá? Deixa eu ir aqui tomar uma água e já volto. Só um minuto. Voltando, tá? Estava aqui com uma sede danada. Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Falando sobre patrimônio, tá? Muitas pessoas acham que patrimônio é só aquele algo físico, né? Como, por exemplo, casas, terrenos, carros, tá? Então, patrimônio não é só isso, não. A definição de patrimônio é bens, direitos, investimentos e obrigações de uma empresa ou de uma pessoa. Isso quer dizer que as dívidas são patrimônios, tá? Então, o cara tem lá um monte de bens físicos, mas ele tem muita dívida, tá? Então, aquelas dívidas também fazem parte do patrimônio dele, tá? Para ele conseguir algumas coisas, conseguir o que ele tem, implica ele ter alguma dívida também, tá? Aí, nós temos o seguinte, tá? O patrimônio, que a gente fala aqui de balanço patrimonial, por exemplo, balanço patrimonial basicamente consiste no seguinte: você fazer toda uma análise, tá, do que você tem e do que você deve. E aí você, por exemplo, subtrair os seus ativos, que é o que de fato o que você deve, ou seja, são os seus compromissos e obrigações. O que sobrar aí é líquido, tá? Ou seja, se a sobra ela for um valor positivo, tá? Aí observa que ele tem o seguinte: o balanço patrimonial retrata a posição financeira de uma corporação em um determinado momento e é composto por os ativos, que são bens, ou seja, o que a empresa tem de fato, tá? O passivo, que são compromissos, obrigações dessa empresa para com terceiro, e o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos. Antes de eu concluir aí essa parte de balanço patrimonial, não sei se vocês já chegaram a observar, às vezes você vai passando em frente a uma loja e tem lá um cartaz avisando o seguinte: fechado para balanço, tá? E aí, já ouviu isso ou já viu? E aí, Gilmar, e aí, Keton? Vocês já viram ou ouviram alguma coisa assim sobre fechado para balanço?
Se eu vi, eu não Tem estou muito lembrada, não. certo. Não, Gilmar, já professor. viu ou viu alguma vez? Oi? Eu já ouvi falar, professor. Já ouvi falar, já. Já ouviu falar, né? Pronto, beleza. Uhum. Então, quando aquela loja ela fecha para balanço, tá? Basicamente ela está fazendo o seguinte: ela tem um registro de tudo que entrou na loja, tá? E ela tem um registro de tudo que saiu. Por exemplo, quais foram as mercadorias que entraram, tá? Inicialmente, um exemplo, você vai fazer um balanço de um mês de uma loja aberta, um exemplo. Você tem um registro de tudo que você comprou para colocar na loja, tá? E quando chegar com um mês de aberto, você vai fazer o balanço patrimonial. Então, você vai contar todos os itens que tem na loja, verificar o seguinte, se esse valor ele vai bater. Um exemplo, tá? Digamos que a Kathleen botou uma loja de roupa e ela comprou lá 200 peças para abrir a loja. Um exemplo, tá? Aí, quando chega no fim do mês, ela vai fazer um balanço. Então, basicamente, o que ela vai fazer? Suponhamos que dessas 200, ela vendeu aí 150 peças, digamos assim, em um mês, tá? Então, o balanço tem que comprovar que 50 peças na loja ainda, porque 150 já foram vendidas. Então, o balanço patrimonial ele vem com esse intuito aí, de realmente conferir, tá? Se todos os dados estão batendo, se todos estão trabalhando de maneira correta, tá? Se todas as peças que saíram da loja foram registradas. Então, tem que bater, não tem para onde. Se 200 vendeu 150, obrigatoriamente vai ter que ter dois valores aí. Um vai ser o valor em espécie, ou seja, do que foi apurado com essas 150 peças, e também vai ter que ter 50 peças na loja, para comprovar que tudo foi trabalhado de maneira correta. Então, isso é o balanço, certo? Entenderam aí? Sim. Entendi. Pronto. Aí, digamos que o balanço não bateu, ou seja, quando a loja fez o balanço aí, observou que não tem 50, só tem 4. Então, vai estar faltando 5, não é isso? E aí, onde é que está essas 5 peças aí? Onde foi parar? Aí vai ter que investigar, né? Se foi um desvio que alguém fez, ou seja, algum funcionário agindo de má fé desviou, ou se foi extraviado, ou se aconteceu todo um erro. Aí vem a questão de fazer uma análise diária, tá? Para saber quando foi que aquela peça até descobrir para onde foi parar. Em alguns casos, até descontar das pessoas responsáveis aquele valor que esteja faltando. Tá? Então, pode chegar até a esse caso. Outra questão que eu quero colocar é que um balanço patrimonial, o balanço da loja, digamos assim, não é que eu coloquei o exemplo aí de um mês, mas não que tenha que seguir uma vez ao mês, tá? Isso daí você pode fazer ele periódico, tá? É por período, né? É um controle de estoque, na verdade você vai fazer tudo aí, tá? E aí é um período. Você pode fazer todos os dias? Pode fazer todos os dias. Pode fazer uma vez por semana? Pode fazer uma vez por semana. Pode fazer uma vez por mês, ou a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Tudo isso é possível. A loja cria uma regra, né? E a partir dessa regra aí ela vai trabalhando. Se vai fazer o balanço por período, define aí qual vai ser o período que vai ser feito, certo? Aí voltando aqui, tá? Para fazer o balanço patrimonial, nós somamos todos os ativos, tá? E vamos subtrair ativos menos passivos, tá? Então, quando o valor ele dá positivo, ou seja, você tem mais do que você deve, isso quer dizer que você tem um patrimônio líquido, tá? Então, quer dizer que sobrou algo, né? Então, é um patrimônio líquido. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para vocês entenderem aí, ó. Quando a empresa possui um ativo maior que a de passivo, logo esta possuirá um patrimônio líquido positivo.
E quando é como se fosse a matemática. Quando o positivo aparece, ou seja, o valor positivo, ele não precisa estar lá o nomezinho positivo. Ele já é considerado um patrimônio líquido. Agora, se ele der como negativo, aí ele já vai mudar, por exemplo. Porém, quando a quantidade de ativos é menor que a de passivos, então o patrimônio líquido ele é negativo, ou seja, ele é um passivo descoberto, tá? Então, positivo, ou seja, um patrimônio positivo, ele é chamado de patrimônio líquido, e um balanço negativo, ele é chamado de passivo descoberto. Ok? Entenderam aí, Kathleen e Gilmar? Sim, professor. professor. Fácil, né, de compreender. Beleza. No primeiro Ô, exemplo professor, aí, ó. Oi, pode falar, Gilmar. agora eu acho errado essa parte aí que vão contar o estoque e se não bater, eles descontam dos funcionários, né? Então, em alguns casos pode acontecer isso. O que a empresa não quer, Gilmar, é levar prejuízo. Lembra Sei. que, mas foi na aula passada, eu coloquei o exemplo daquela empresária de São Paulo, né, do ramo de buffet, que as bebidas nunca dava, né? Toda festa que ela ia fazer, ela tinha que comprar novas bebidas porque ela não tinha bebidas no estoque. Não é isso? Aham. Então, a saída dela foi fazer um bom controle de estoque, ou seja, ela teve que fazer um controle de estoque diário, tá? E no controle de estoque diário foi comprovado que estava existindo um desvio, né? Tava tendo um Aham. desvio. Então, se for comprovado que está tendo um desvio, ou seja, alguém está agindo de má fé, para quem vai, imagina aí, para quem vai sobrar essa essa dívida, né? Então, ou a empresa, por exemplo, se a empresa ela tendo como comprovar quem foi, tá? Ou que foi o setor tal, ou que está tendo um desperdício, ou que está tendo, por exemplo, uma falta de controle, ela vai responsabilizar alguém. Então, ela pode sim chegar e dizer, ó, no setor de vocês, esse mês faltou X aqui, ó. Foi dado por falta de X. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui para vocês, porque a empresa não vai querer ter prejuízo. Entendeu? Sei. Aí, por isso que vem a Eu, importância do registro de informação. Agora, quando tem casos que é impossível fazer um controle, né? Eu imagino que lá na aham. empresa que você trabalha também seja bem complicado, porque ó, eu fui no Atacadão, eu fazia compra lá no Atacadão e eu fui observar, por exemplo, alguns produtos pegam e vão deixando em outros setores. Às vezes vão caindo da prateleira, né? Daqueles boxes lá, vai caindo, vai ficando lá atrás. Imagina como é que vai fazer um controle, tá? De estoque, um balanço, se alguns produtos eles não vão ser encontrados. Entendeu? Aí fica meio Aham. complicado. Aí eu acho que a saída aí é as empresas criarem uma margem de perda, entendeu? Então, existe uma margem de perda. Imagina se tem como, por exemplo, que é possível, digamos, um estoque enorme, sempre tem alguém que faça isso. Aí uma embalagem rasgou lá, por exemplo, de um suco, e aí o funcionário vai lá e toma, por exemplo, né? Um suquinho lá não faz diferença, né? Mas tudo isso ele não vai, quando for juntando, ele não vai bater nos cálculos mais. Entendeu como é feito? Aí as empresas, para Entendi. não terem essa questão de fazer o balanço, digamos, para ele dar exato, porque eu acho que não vai dar, principalmente esse ramo aí, tá? É, faz um bom controle de estoque. Então, vai criando um controle de estoque para que não haja perda e, consecutivamente, quando for fazer o balanço, os valores estejam mais próximos da realidade, mas criando uma margem de perda, né? Porque aí vai perder algo, não tem para onde. Entendeu como é que funciona? Por Entendi. exemplo, na empresa que você trabalha, eu tenho certeza que fazem um balanço ou semestral ou anual, porque é algo muito grande e o balanço leva um certo tempo para fazer, principalmente se tratando de uma empresa grande como a sua, né? E aí eu acho que deve ser feito uma vez por ano. Então,
é contado, por exemplo, o número de cadeiras que tem, números de mesas, números de armários, números de ar-condicionado, pastas, tudo que pertencer à empresa, ela entra no cálculo. E aí vai descobrir. Né? Por exemplo, imagine uma empresa grande que tem lá um ar-condicionado, por exemplo, num canto e alguém quer lá desviar, por exemplo. Né? Ela pode desviar. Porque, por exemplo, tem lá 300 funcionários na empresa. Ele vê o cara uniformizado, pegando o ar-condicionado, botando em cima do próprio caminhão da empresa, vai dizer o seguinte, não, ele recebeu a ordem para transportar esse ar-condicionado, né? Porque numa empresa grande você não sabe da responsabilidade dos outros. Entendeu? E aí, às vezes, ele vem dar por falta lá na frente. Aí, por isso, acontece o balanço patrimonial. Né? A outra coisa, imagina, por exemplo, como a gente já estava conversando, um saco de arroz ele estourou e esse arroz ele foi utilizado lá no refeitório, como você falou, né? Tudo aquilo dali ele tem que ser registrado. Então, ó, um saco de arroz, o refeitório. Consecutivamente, aquilo dali ele já vai ser dado baixa do estoque. Porque se não for dado baixa no estoque, ele vai continuar existindo no estoque. Aí quando for fazer o balanço, cadê esse saco de arroz? Entendeu como é que funciona? Uhum. Então o balanço ele digamos, a prova dos 9, digamos assim, né? É quando vai haver uma comprovação se alguém está usando de má fé ou não. Né? E existe muito isso. Então, nas empresas grandes, então, sempre tem algum espertinho que quer desviar algo, né? Por exemplo, eu acho que eu até comentei com vocês a respeito de por exemplo, um aluno meu que trabalhava numa usina de mecânico e tinha um tempo lá que as ferramentas, quando o pessoal procurava, as ferramentas não estavam mais. E nisso a usina tendo que comprar as ferramentas, na verdade, comprar mais. Por quê? Porque eles achavam no direito de, por exemplo, eu vou fazer um serviço, o pessoal trabalhava com máquina, né, caminhão, trator, essas coisas, eu vou fazer um extra ali, eu não tenho, eu vou levar a chave, né, para fazer o reparo, depois Aí uma vez, meu amigo, tirou da empresa para voltar, é complicado. E aí, às vezes, a chave ela não voltava. Aí, por isso, a empresa tinha que comprar mais, porque algum mecânico ia dizer, o encarregado, né, da área, estava a chave aqui, eu não sei onde é que está, e aí tinha que estar repondo o chave. Né? E aí, que estava vendo isso, simplesmente começaram a fazer um controle. Tá? Então, tinha as estações de trabalho, e cada estação de trabalho tinha tantas chaves. Então, quando mudava de turno, a pessoa que estava entrando no turno ia pegar a relação do que tinha naquela estação de trabalho e ia contar, ou seja, ia fazer um balanço. Tem 100 chaves aqui, eu vou contar as 100 chaves para saber se todas estão no lugar. Eu só começo a trabalhar quando eu conferir as 100 chaves. E a partir daí, claro, se faltou uma, meu amigo, já sabe quem foi ou qual foi o horário que ela faltou, né? E se, por exemplo, eu sou mecânico, eu chego e eu não conto, mas quem pegar no outro dia do meu perceber que tem uma falta de uma chave, tá? Se eu não contei, é minha, que poderia ter sido da pessoa que eu peguei, né? A estação de trabalho. Mas aí eu não contei, então a responsabilidade é minha, tá? Então, ou faz um bom controle do estoque, ou as pessoas vão usar de má fé mesmo. Não tem para onde não. Ok? Professor, Pode falar, Gilmar. Sim. lá acontece muito isso aí, essa história do mecânico acontece muito. Que eles fazem isso mesmo, eles tragam um produto avariado, eles deixam lá guardado, a pessoa não vai procurar, aí no outro dia eles dizem que foi a gente que fez isso, sendo eles que fez. O turno dele, né? Não as chaves, o produto, né? Um Os produto, um produtos. alimento, no caso. Tô Essa história é ligado. parecida com a da gente. Então, tá vendo aí? Agora sim, tem que haver um controle de estoque, ou um controle a respeito disso,
Porque vai chegar uma hora que alguém da parte administrativa, tá, ou da parte contábil lá, ela vai fazer o cálculo e ela vai dizer o seguinte: perdas, elas correspondem a tanto por cento do faturamento. E a empresa ela só vai perceber, muitas vezes, quando o prejuízo ele impactar nas contas. Enquanto está entrando dinheiro à vontade, enquanto o dinheiro está sobrando, o pessoal não se preocupa não com isso. Mas deixa um exemplo, dá uma crise que está faltando dinheiro e as pessoas vão apertar e vão fazer uma auditoria, vão olhar onde é que está dando coisa errada, que vão descobrir. E aí vai tomar algumas decisões. Tá? E essas decisões é a questão do controle. Né? Entendeu como é que funciona? Aí as empresas, por exemplo, empresas grandes, né? É muito complicado de gerir 100% essa questão. Aí eles trabalham com uma margem, entendeu? Mas as pequenas são mais fáceis de fazer esse controle, porque sempre tem gente esperta, né? Entenderam aí? Alguma Entendi. dúvida, pergunta? Tranquilo, né? Aí, olha só, nesse exemplo sobre uma microempresa que ele comprou um computador de R$ 1.000 e ele tem uma fatura de cartão de crédito da empresa, ou seja, uma fatura de cartão de crédito de R$ 500. E ela tem uma reserva financeira de R$ 700. Aí observa como é que é feito o cálculo abaixo. Tá? Lembrando que a fórmula é patrimônio líquido é igual a ativo menos... Tá? Lembrando que o computador e a reserva financeira, elas são ativas, ou seja, é de fato o que a empresa já tem. Tá? E a fatura de cartão de crédito, ela é o passivo. Então, observa que na última linha aí eu somei todos os ativos e o passivo. Tá? Então, observa aí que a empresa ela tem um patrimônio líquido de R$ 1.300. Tá? Ou seja, ela tem de crédito, digamos assim. Né? Aí você pega um exemplo aí, um restaurante, ele abriu, ela tinha, por exemplo, mesas no início do ano, um exemplo, tá? Ela tinha, por exemplo, um freezer, aí ela vai limitando, né? Quando chegar no final do ano, ela vai fazer o balanço novamente, e lá no balanço ela percebeu que quando ela tinha, por exemplo, 10 mesas no início, né? Agora ela tem 20 mesas. Ela tinha um freezer, agora ela tem 3 freezers, tá? Então, tudo isso é uma forma de balanço. Então, ela vai dizer, a gente teve um crescimento de 60, aliás, de 100%, né, no ano, porque se eu tinha um e agora eu tenho dois, então ele cresceu 100%, tá? E é nisso que as empresas se baseiam. Eles lançam todas as informações, quando chega no final do ano, ele tem um controle de quanto ele vendeu, de quanto ele apurou, tá? Então, o que é que ele tinha, agora o que é que ele tem. Então, a partir daí, ele define que o crescimento dele foi X%. Eu também ficava imaginando como é que esses caras dizem, poxa, eu tive um crescimento de 200% esse ano e tenho uma estimativa que vou crescer mais 100%. Então, tudo isso é base de dados. Alimenta-se essas informações, a partir do momento que se alimenta, as informações, tem um resultado, né? Então, vai fazer um cálculo para dizer aí, questão de mais. Entenderam aí o cálculozinho do patrimônio líquido? É bem simplesinho. Uhum. É. Beleza. Olha só, aí eu coloquei onde ele vem ao contrário, ele vem colocando aí, agora tem um valor negativo, tá? Então, ó, digamos que a mesma empresa, ela tem aí um ativo de R$ 1.000, ele tem uma fatura de R$ 500, mas ele não tem a reserva no banco de 700. Na verdade, ele tem um empréstimo. O empréstimo vai ter que ser pago. Então, observe que as coisas agora invertem aí, ó. Então, lá, o patrimônio menos passivo, então, o ativo é só o computador agora, tá? E a fatura de cartão de crédito e empréstimo são os passivos. Então, observa, o patrimônio líquido é igual a 1.000 menos 1.200,
Então, se eu tenho 1.000, eu devo 1.200, eu tenho lá menos R$ 200. Ou seja, eu estou devendo R$ 200. Então, quando é feito o balanço e ele dá negativo, isso daí é um passivo a descoberto. Tá? Então, ele tem um passivo a descoberto de R$ 200. Ele não tem um patrimônio líquido, ele tem um passivo a descoberto. Ok? E aí, fácil? Ok. Dúvidas? Até agora Perguntas? não. Talvez não. É bem simplesinho, né? É bem simplesinho aí o assunto. Beleza, continuando aqui, tá? Ele vai ter outro exercício lá no capítulo 7, porque eu não estou com o livro aqui para a gente ver isso. Esse módulo tem bastante exercícios, né? Aí olha só, tem os exercícios do Excel que eu não vou nem exigir que vocês façam. Eu quero uma partezinha de marca X aí, porque na prova eu posso adiantar que não vai ter nenhuma planilha do Excel para vocês fazerem. Tá? Graças a Deus. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, continuando aqui, ó. A importância do registro e documentos, tá? A fim de minimizar a possibilidade de erros contábeis, existe uma série de documentos obrigatórios que as empresas devem apresentar juntamente com o fornecimento de seus lançamentos e planejamentos contábeis. Então, o que acontece? Toda empresa ela vai ter que enviar documentos para o governo comprovando, por exemplo, a entrada e saída de recursos, tá? Vamos colocar aí um exemplo. Digamos que o mercado ele vendeu durante o mês, ele vendeu aí 5 toneladas de alimentos, um exemplo, tá? Ele vendeu 5 toneladas, mas ele só comprou 2 toneladas. Veja aí, não vai bater as contas, não é isso? Aí, o que é que acontece? Muitos mercados aí, eles vão fazer. Eles vão vendendo sem a nota, tá? Porque a partir do momento que foi gerado uma nota, ele vai pagar imposto. Eu estava conversando com contábeis lá da Microcamp e ele me falando assim, o que alguns mercados fazem. Por exemplo, o mercado ele tem 4 caixas, tá? O que acontece? Desses 4 caixas, vai vender a mercadoria com a nota fiscal, tudo certinho. Mas apenas um dos caixas vai sair cupom fiscal. O que acontece? 4-1 aí. 4 é legal e apenas um é, né? Então é para mesclar para não dar uma diferença enorme nas contas. E aquele valor que foi vendido através de caixa lá que está só de H, está vendendo sem nota, ele não vai ser declarado. Então, para o governo, esses produtos continuam no estoque, ou depois eles podem fazer uma declaração que aqueles produtos se venceram, aí foram jogados fora, ou seja, foram descartados, tá? Então, tudo isso com o objetivo de não... A gente viu esse ano aí aquela operação que foi na Rua do Sol, né? A Rua do Sol, eles compram parte eu creio, né? Produtos com nota fiscal. Muito bem, ele compra, mas ele nunca emite uma nota fiscal. Então, para todos os efeitos, o governo acha, tá? A Receita acha que ele está comprando os produtos, mas que os produtos não estão sendo vendidos. Os produtos estão armazenados, estão guardados no estoque. Só que vai chegar uma hora que as contas não vão bater, né? Existe os laranjas aí no meio, existe um monte de maracutaia aí, mas foi falado lá que as ações posto na Rua do Sol, não sei quantos milhões de reais que estavam sendo sonegados. E o sonegado é exatamente o seguinte: tantos milhões de reais foram deixados de ser declarados, ou seja, tantos produtos, tantos reais ou milhões de reais não foram declarados, por isso não geraram impostos e eles não pagaram, tá? É o pulo do gato do pessoal da Rua do Sol. Barato, porque não gera. Então, a gente sabe que o
o imposto é muito grande. Por exemplo, a gente vai falar mais na frente sobre alguns impostos, só adiantando aí, existe o ICMS. Tá? O ICMS é um imposto estadual, que é um imposto sobre mercadorias e serviços, tá? Circulação de mercadorias e serviços. Ele corresponde, se não me falha a memória, a 18% do valor do bem. Exemplo, tá? Você compra um produto de R$100, automaticamente o governo aí já fica com R$18 em cima do produto que você compra, tá? Só que lembrando, também não é só o ICMS, ainda vem, por exemplo, o IPI, ou seja, alguns produtos têm incidência de IPI, e aí, se você tem uma loja, por exemplo, a Kettler, ela tem uma loja de vende uma roupa no valor de R$100, um exemplo. Então, desses R$100, fica R$18 para o ICMS, que é para o Estado, e, por exemplo, o IPI, que é de 5%, ou seja, mais ou menos R$5, já fica para o governo federal. Então, a cada R$100 que a Kettler vender, por exemplo, R$23 já fica para o governo, né? Então, por isso que tem que se calcular uma margem legal, né? Então, ou seja, a roupa, a Kettler só vai pegar em 77 reais. Ela vendeu por 100, mas ela só tem direito aos 77 reais para tirar o preço de compra e ainda o lucro em cima, certo? Vamos lá. Aí diz o seguinte, assim, aí ele vem aí, né? Então, como eu falei, tudo que se vende, tudo que se compra, vai ter que informar ao governo, tá? No caso da área de informar notas fiscais e tal, é a Receita Federal, tá? Então, a Receita Federal é que faz toda essa análise, essa fiscalização para saber se a empresa está trabalhando dentro dos conformes ou não, tá? Aí ele diz o seguinte, ou continuando aqui, tá? Existe o conceito de débito e crédito, tá? Daqui a pouco vocês vão ver aí um trava-línguazinho bem interessante. Aí, olha só, débito e crédito. Ó, débito são todos os compromissos a serem pagos, tá? Ou seja, as dívidas, e crédito são todos os direitos e valores a receber, tá? Tudo tem que ser registrado. Alguns documentos vão ser declarados para o governo, tá? E outros, como por exemplo, o que você deve e o quanto as pessoas... Você vai ter que ter um controle também, porque você tem as pessoas que lhe devem e quanto as pessoas lhe devem, tá? Imagina, por exemplo, aquelas pessoas... Ela tem lá 100 promissórias para receber, digamos assim, tá? Vamos colocar aí um exemplo bem claro. Aquele pessoal que vende, aqueles prestanistas, né, que passa na porta aí vendendo os produtos. Imagina, por exemplo, ele vendeu, coloca lá, 200 itens, por exemplo. Aí ele vende para vir recebendo, né? Aí ele simplesmente perde aquelas promissórias. E aí, será que eles vão saber quem foi que eles venderam? Quanto eles têm a receber? Né? Simplesmente ferrou tudo, perdeu. Então tem que ter um controle, tá? Tem que ter um controle para que não venha, digamos, ter um prejuízozinho maior no futuro. Então aí vem débitos e créditos, tá? Eu inclusive, digo o seguinte, eu não sei, mas eles podem até usar. Uma planilha do Excel, por exemplo, o cara ele vendeu, chegou lá com todas as promissórias, prestou conta, tá? Então, se ele saiu com 200 itens, ele vendeu 100, ele tem que voltar com 100, ele tem que comprovar, porque se ficar só de nome, por exemplo, o cara pode chegar e esconder algumas promissórias e ficar recebendo na baixa, né? Sem muito controle. Então, tem que ter todo um controlezinho aí, porque senão o patrão ele leva prejuízo. Você vê que tem, não sei se vocês já viram, aqui mesmo em São Sebastião, de vez em quando eu vejo num pátio de um posto um caminhão parado e uns 20 caras, tá? Uns 20 homens, cada um com uma carrocinha cheia de produto. Então, tem um empresário, ou seja, tem a pessoa que é o dono do produto propriamente dito, contrata essas pessoas e vão vender. Então, ela traz um caminhãozinho aí cheio de gente e já espalha na cidade. Aí aqui nesse slide,
ele fala sobre o método das partidas dobradas, tá? Então, ele trata-se da contabilização de transições financeiras. Desta forma, existem 4 formas que podem ocorrer as partidas dobradas. Detalhe, tá? Esse método das dobradas, isso daí ele foi montado pelo Frey, tá? Em 1800 e bolinha. Não lembro a data exata, mas no livro de vocês podem verificar aí. Basicamente, foi uma regra que foi estabelecida, tá? Para um conceito de débito e crédito. Então, foi criada há não sei quantos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, e até hoje ele é aplicado. Então, ele diz o seguinte, ó, observe aí, se eu falar, fica um trava-língua. Mas quando eu falar bem devagarzinho, explicando sobre cada um, vocês vão ver que tudo isso daí tem um conceito lógico e de fácil compreensão. Aí diz o seguinte, ó, uma conta de débito gera uma conta de crédito. Uma conta de débito gera várias contas de crédito. Várias contas de débito geram uma conta de crédito. E várias contas de débito geram várias contas de crédito. Se eu falar dessa forma, vai confundir, eu imagino que confundiu, de ser difícil compreensão. Mas se a gente analisar um a um, tá? Vocês vão ver que vai ser fácil. Por exemplo, uma conta de débito, tá? Débito é quando o dinheiro está saindo. Primeiro entende. Crédito é quando o dinheiro entra. Por exemplo, tá? Por exemplo, digamos que o Gilmar ele depositar um valor, digamos aí de R$500, um exemplo, tá? Aí eu quero ele depositar uma da conta dele para minha. Qual vai ser o processo que vai acontecer? A conta dele vai gerar um débito, tá? Ou seja, vai ser debitado da conta dele, então vai sair da conta dele. E vai ser crédito na minha conta. Então, por isso que eu vou ter uma conta de crédito e ele vai ter uma conta de débito. Então, ó, uma conta de débito do Gilmar gerou uma conta de crédito que é a minha conta, tá? Então, não é assim que as coisas funcionam. Você vai pagar alguém algum valor, ele gerou um débito seu, mas ele gerou um crédito para alguém, tá? Porque saiu de você, que é debitado da sua conta, ou debitado do seu bolso, digamos assim, e ele foi creditado no bolso de alguém, ou na conta de alguém, certo? Entenderam aí essa primeira parte? Uhum. Beleza, vamos lá. Entendeu aí, Gilmar? Entendi, professor. Pronto, vamos lá. Em seguida, ele diz o seguinte, ó, uma conta de débito gera várias contas de crédito. Então, quando você fala uma conta de débito gera várias contas de crédito, isso daí é o que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, tá? Digamos que o Gilmar, vamos pegar o Gilmar aí para Cristo hoje, o Gilmar, ele recebeu o salário dele, então foi creditado na conta dele o salário, e ele agora vai pagar todas as pessoas que ele deve. Por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de energia. Então, basicamente, o que está acontecendo aí? Está gerando, a partir de uma conta de débito, que é a conta do Gilmar, tá? Está gerando uma conta de crédito, tá? Para o provedor de internet, para a conta de energia, para a conta de água, e assim sucessivamente. Tá? Então, observe que uma conta de crédito gerou várias contas de crédito, né? Ou seja, uma conta de débito, o Gilmar gerou várias contas de crédito. Pessoal, só um instante aqui, tá? Só um minutinho. Certo.
Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, tá? Só responder aqui um negócio. Vou voltar aqui. Entenderam essa segunda parte aí? De uma conta de débito gera várias contas de crédito? Sim, professor. E aí, Sim. Gilmar? Tranquilo, Entendi. né? Beleza. A terceira opção aqui, ele diz o seguinte: várias contas de débito geram uma conta de crédito. Por exemplo, deixa eu ver aqui, várias contas de débito geram uma conta de crédito. Digamos que vamos pegar uma empresa, por exemplo, tá? Uma empresa, as empresas dificilmente trabalham com um banco só. Por quê? Porque elas querem crédito, tá? As empresas querem crédito. Aí ela não trabalha só com um banco, ela trabalha com vários bancos. Quando ela trabalha com vários bancos, automaticamente ela tem várias contas. Então, é a partir dessas várias contas que ela pode pagar, por exemplo, a uma conta só, digamos assim, tá? Digamos que uma empresa, suponhamos que ela tem um valor em cada conta, mas esse valor ele não é correspondente a pagar a uma dívida que ele tem. O que é que ele faz? Ele vai pegando o valor que ele tem em cada conta e vai pagando uma dívida só. Então, observa que, por exemplo, suponhamos, a empresa ele quer pagar um fornecedor. Só que o valor que ele tem em uma conta só não é o suficiente para pagar a dívida. O que é que ele faz? Ele usa mais de uma conta para pagar uma dívida. Então, nesse caso, várias contas de débito, tá? Geraram uma conta de crédito. Ou eu posso colocar como exemplo o seguinte, tá? Vendedor de internet, ele não é isso? Aí o que é que acontece? Várias contas, ou seja, várias pessoas pagam todos a uma conta só. Né? Então, várias contas de débito geraram crédito numa conta só. Então, é o sentido inverso aí também. Tá? É quando várias pessoas pagam em apenas uma conta. Certo? Entenderam aí? Certo. Sim. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Em seguida, ele diz aqui, ó, a última, tá? Ele diz aqui, ó, várias contas de débito geram várias contas de crédito. Então, se a gente pegar, eu coloquei aí um exemplo, tá? A empresa que o Gilmar trabalha, com certeza ela tem várias contas. E aí, o que é que ele faz? Ele divide, por exemplo, tanto para os seus credores, que são as pessoas que devem, por exemplo, os supermercados que compram a distribuidora, ele coloca várias contas. Então, ele tem uma conta em cada banco, tá? E ele usa essas contas, por exemplo, para ter um controle. Então, eu vou gerando notas, aliás, boletos, duplicatas, dessas várias contas. Então, o dinheiro vai movimentar em todas as contas. E essas várias contas que ele tem, por exemplo, uma parte dos funcionários ele paga utilizando a conta do Banco do Brasil, outra parte dos funcionários ele paga utilizando o Bradesco, outra parte dos funcionários ele usa utilizando a conta da Caixa, um exemplo, tá? Então, observa que várias contas de débito geram várias contas de crédito, tá? Então, esse é o conceito do método das partidas dobradas, e que foi desenvolvida lá pelo Frey há não sei quantos anos atrás e que até hoje é empregado, até hoje é atualizado, certo? Compreenderam aí? Compreendeu, Gilmar? Compreendeu o Cat? Compreendi. Sim. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, ou melhor, uns exemplos na prática, eu acho que ficou bem clarozinho aí, mas eu vou mostrar um exemplo na prática, como vocês veriam. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Sim, aí vem aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, tá? Ana tem uma conta corrente em um banco A e deseja transferir R$ 1.000 para a conta de Bia no banco B. Este valor sairá da conta de Ana, portanto, será débito na sua conta. Aliás, debitado na sua conta. Por outro lado, estes mesmos R$ 1.000 estarão como crédito na conta de Bia, tá? E foi aquele exemplo que eu dei lá no início do Gilmar, que vai transferir um valor X para mim. Então, vai sair da conta dele
tá? Vai sair da conta dele e vai entrar como crédito para minha conta, tá? Certo? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Bem, pessoal? Entendemos. Entendi, professor. Vamos lá. A partezinha de impostos, tá? Trabalhando aqui com impostos. Sim, pessoal, eu vou terminar essa parte aqui de impostos com vocês, tá? E vou liberar vocês para vocês responderem os exercícios, ok? Para não ficar acumulando aí muita coisa. Vamos lá. Trabalhando aqui a partezinha de impostos, ele diz o seguinte, ó. Ter conhecimento de contabilidade financeira implica em necessariamente ter noção dos principais impostos, bem como suas incidências e siglas, além de ter familiaridade com alguns termos mais frequentes. Em nosso país, temos basicamente 3 esferas de cobrança de impostos, que são tributos, tá? Ou seja, federal e União, estadual e municipal. Então, por isso que a gente fala que para um empresário as coisas não são tão fáceis, tá? Não são tão fáceis porque a quantidade de impostos é muito grande. Então, você monta uma loja, você vai ter que pagar os impostos federais, você vai ter que pagar os impostos estaduais e você vai ter que pagar os impostos municipais. Tá? Então, vem toda uma carga de imposto aí e é nisso que a gente vai trabalhar agora. Vendo por outro lado aqui, tá, pessoal? Vendo por outro lado, deixa eu ver aqui. Ele fugiu um pouquinho. Sim. O que é que vai acontecer? Cadê aqui, meu pai? Sim, vocês vão trabalhar em uma empresa, tá? E vocês vão trabalhar na parte administrativa. Então, ter conhecimento das incidências de imposto, tá? E quando a gente fala sobre incidência, é quando aquele produto ou aquele tem que pagar imposto. Então, incidência de imposto é quando tem que ser pago. Tá? Então, por exemplo, eu compro um celular. Então, o celular ele tem uma incidência de imposto. Então, tem que se pagar. Compro, por exemplo, um produto tal. Aí o governo isentou do imposto. Então, a gente não paga imposto sobre aquele produto. Tá? Então, incidência ou não, ele funciona dessa seguinte forma. Outra questão você vai trabalhar numa empresa e você sobre algumas leis, alguns impostos, para que serve, para onde vai o dinheiro, isso daí facilita muito. A empresa, às vezes, não vai procurar em um outro local se ela já sabe que você tem esse conhecimento, certo? Então, por isso é interessante que vocês conheçam os impostos. A primeira aqui, ele vem os impostos federais, tá? Os impostos federais são aqueles em que nós pagamos à União, tá? Ao governo federal. Aí ele diz lá o seguinte, por exemplo, IR, que é o imposto de renda. Já ouviram falar, né, no imposto de renda? Pessoal, já ouviram falar no imposto de renda? Sim. Tá? O imposto de renda é sobre a renda de... O que é que acontece? Tá? No caso de salário, esse imposto é descontado diretamente na fonte. Então, mês a mês é feito esse desconto. Tá? O imposto de renda, ele é obrigatório para aquelas pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos. Tá? Quem ganha acima de 2 salários mínimos é obrigado a fazer, obviamente, a declaração do imposto de renda, que é você declarar quanto você ganhou, quanto você gastou, para ver se as contas batem, tá? E mês a mês vai ser descontado um certo valor da sua conta. Isso daí já é retido na fonte, que é imposto de renda, que inclusive tem chama-se também de IRRF, imposto de renda retido na fonte. E qual é a fonte? O salário da gente. Tá? Então, teoricamente, é aquela questão seguinte: quem ganha mais tem que pagar mais imposto. Quem ganha menos, paga-se menos imposto. Então, o cara tem um salário lá de 10 mil reais de 10 mil reais de salário, consecutivamente ele vai pagar mais imposto. Então, do salário dele vai descontar um pedacinho todos os meses. E esse imposto de renda é, de fato, o único imposto que volta para a sociedade.
é um imposto que é revertido na saúde, na educação, no saneamento. Então, é aquelas pessoas que ganham mais, então é descontado esse imposto de renda. Quem ganha um salário mínimo, não é preciso declarar, também não é descontado nada do imposto de renda, certo? Ok? Então, por isso que a Receita Federal, ela monitora tudo que a gente faz. Então, você, por exemplo, você não tem como ganhar um salário e você ter uma movimentação no seu CPF de 50, 100 mil reais, isso é impossível. A não ser que ou você esteja negociando drogas, ou você, por exemplo, está sendo laranja para alguém, né? Então, tem que ter todo um cuidado, principalmente na questão de emprestar um CPF. Vamos lá. Continuando aqui, tá? IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Então, quando se fala lá produtos industrializados, todo e qualquer produto que ele vem da indústria, tá? É gerado um imposto que é o IPI. Aí você observa, por exemplo, o Josinilton não está aqui com a gente, mas você observa o seguinte: o Josinilton trabalha lá na Mercomplice, e aí o produto é industrializado. Então, gerou uma nota do produto, já vão ser cobrados 2 produtos aí, tá? Vai ser cobrado um estadual e o federal. O federal vai ser o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que aí é um valor que gira mais ou menos em torno de 5% do valor do produto. Tá? Então, a cada R$10, tá? 50 centavos já fica de imposto para cada panelinha lá, para cada bacia que é feita lá na fábrica. Certo? Ok? Então, qualquer realizado paga-se o IPI. Continuando, tá? Aí tem o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, ou seja, créditos, operações de câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. O que acontece? Você tem uma conta no banco, você fez uma transferência bancária, você está pagando o IOF. Você tem um cartão de crédito, tá? Está usando o seu cartão de crédito, pode observar que na fatura do cartão de crédito vem lá o impostozinho de IOF também, tá? Que você paga. Eu tenho um valor tal e eu transferi para alguém um valor X. Vai ser gerado um imposto só pelo fato de você fazer essa transação financeira, tá? Então, são impostos sobre operações financeiras. Transferiu dinheiro, movimentou dinheiro, basicamente utilizando um banco, você vai pagar o IOF, ok? Tranquilo? Estão entendendo aí? Beleza. Outro exemplo aqui, ó, ITR, tá? Que é Imposto Territorial Rural. As pessoas que pagam isso são pessoas que moram na zona rural. Por exemplo, a Kathleen mora na zona rural, né, Kathleen? Isso. Aí eu creio que você já ouviu alguém dizendo que vai declarar o ITR, né? Ou vai fazer o ITR. Já ouviu alguém falando isso? Já ouviu, Gilmar? Já ouvi. Não, professor. Ouvi não. Pronto. Então, ó, o ITR, pessoal, é aquele imposto para pagar na zona rural. Agora, existe anos que o governo federal ele isenta de ITR. Então, você vai mas você vai ter também, nesse caso vai ser isento, mas você vai ter que declarar. E tem anos que você vai declarar e você vai ter que pagar um valor, tá? Ou seja, um imposto de acordo com a quantidade de terras que você tem. Então, obviamente, quem tem mais terras paga mais imposto, tá? E se eu não declarar o imposto, por exemplo, o ITR? Aí, quando o agricultor ele vai pegar um financiamento, por exemplo, no Banco do Nordeste, ou no Banco no Brasil, ou na Caixa, não consegue se fazer porque não é o ITR. Então, uma coisa leva a outra. Você só consegue ter ajuda do governo, tá? Ou algumas linhas de crédito, tá? Se o seu ITR estiver regularizado. Se não tiver, nada feito. Certo? Não, né? Entenderam, pessoal? Entendi. Pronto, beleza. Vamos lá. Em seguida aí vem imposto de importação. Por exemplo, a gente vai comprar alguma coisa da China ou dos Estados Unidos online, tá? Para entrar no Brasil esse produto,
é necessário que você pague um imposto de importação. Quando você vai levar, por exemplo, como eu dei o exemplo lá do feijão no início da aula, né, o cara vai vender, você vai pagar o imposto, que é o IE, que é o imposto de exportação. Se você vai trazer para o Brasil, a gente paga um imposto de importação. E a maioria do que nós usamos, principalmente na questão de tecnologia, tá, pessoal? O Brasil ele não tem tecnologia para fabricar. Então, por exemplo, um computador, tá? Ele não fabrica, ele só monta. Então, para entrar no Brasil, as placas e tal, tudo isso é pago o imposto de importação, que obviamente vai refletir para a gente no valor do produto, certo? Vamos lá. Aí vem aqui, ó, esse aqui eu acho injusto, mas tudo bem. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Ele é cobrado para o comércio, indústria e serviços. Como é que funciona isso daí? Uma empresa, ela paga os impostos todos os meses, tá? Quando chegar no final do ano, olha só, quando chegar no final do ano, com base no lucro que a empresa teve, ela ainda vai pagar uma porcentagem do lucro que ela teve, né? Como imposto. E isso todos os anos, tá? Você trabalhar, pagar todos os impostos, vai sobrar uma merrecazinha lá, tá? Vai sobrar um valor, e em cima desse valor você ainda vai pagar o imposto, certo? Vamos lá. Outro impostozinho aí, tá? Que vem aí, que é o Programa de Integração Social. Como é que funciona aí, tá? Para todo mundo que tem carteira assinada, somando-se 5 anos de contribuição, tá? Somando 5 anos de contribuição, todo trabalhador tem direito, uma vez por ano, um PIS de forma proporcional, tá? Ao trabalhado durante o ano. Até uns anos atrás, quando você completava 5 anos de carteira assinada, tá? No ano seguinte, você tinha direito a um salário mínimo integral, desde que você tivesse trabalhado pelo menos 30 dias no mês anterior, aliás, no ano anterior. Aí as regras mudaram. Fizeram aí a reforma trabalhista, então mudou. Hoje o PIS tem direito todo trabalhador, tá? Que tem a carteira assinada por 5 anos, ok? Só vai ser integral caso você tenha trabalhado o período completo. Mas digamos o seguinte, a Kathleen está com carteira assinada, ela completou 5 meses o ano passado. Então, esse ano, na data do Kathleen, ela recebe a metade de um salário. Agora, se no ano de 2020 ela trabalhar o ano completinho, tá? Em 2021 ela vai receber um salário integral. Outro detalhe é que só tem direito ao PIS aquele trabalhador que recebe no máximo 2 salários mínimos por mês. Aí ele tem direito ao PIS. Tá? Caso contrário, não vai ter esse direito, não vai ter esse abono aí. Aí o que acontece? Nós, como trabalhadores, nós recebemos esse abono, mas a empresa ela vai pagando mês a mês esse PIS para a gente. Tá? Então, é um imposto, eu não sei dizer a vocês qual é a proporção dele, né? Mas as empresas elas vão pagando mês a mês o PIS, na verdade, do funcionário que está trabalhando lá. Tá? Então, por isso que é um imposto que se gera para a empresa. Certo? Entenderam aí? Sim, professor. Pronto, beleza. Aí, olha só. Só para finalizar, tem mais impostos, tá? A gente não vai trabalhar todos os impostos hoje, não. Aí vem, por último, aí, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Por exemplo, quando nós somos demitidos de uma empresa, tá? Nós temos o seguro-desemprego, que é a Seguridade Social. Até isso, no caso, quem paga para a gente é a empresa que a gente está trabalhando. Só que ela está pagando aos poucos. Né? Ela está pagando uma porcentagemzinha que vai dar direito ao seu trabalhador, quando ele for demitido, a ter uma Seguridade Social,
ou seja, o seguro-desemprego, que pode ser 3 meses, pode chegar até 6 meses, se for o caso, certo? Então, tudo aí são impostos para as empresas pagarem, então é muita coisa, por isso que muita gente diz que trabalhar legal não é fácil, certo? Então, todo mundo entende? Sim, professor. Entendeu, né, Gilmar? Pessoal, Sim. eu não vou me prolongar mais, até para a aula não ficar tão cansativa para vocês de verem tantos slides assim. Hoje nós já vimos aí mais ou menos uns 30 slides, tá? E aí eu vou dar o tempo, ou seja, eu vou liberar um pouquinho para vocês poderem responder os exercícios de vocês, ok? Tranquilo? Aí vocês Eu acho que a próxima aula já termina, né, professor? enviam, Então tá e aí a gente vai... Não, ainda dá mais 2 ainda, tá? São Tá? 95 Certo. slides, nós estamos em 53, então acho que vai mais 2. Beleza? Tranquilo? Pessoal, sendo assim, tá? Vocês estão liberados, tenham um ótimo fim de semana, tá? Respondam aí, enviem para mim para a gente interagir, ok? Beleza, Gilmar? Beleza. Kathleen? Tá certo. Bom final de semana aí. Estão liberados aí. Tchau. É. Tá.